El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones, con su programa para toda la nación, junto a la pastora Margarita Gris y el pastor Luis de la Cruz. Desatado del cuello ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda muerte de cuerpo. Algo que ellos no nos pueden dar. Nuestra guerra no tiene parte contra el príncipe de mi vida y de mi familia. Se va el dolor, se va el enfermedad. Ezequiel 33, 7 diz assim: Filho do homem, eu te fiz atalaia dos filhos de Israel. Então, ouça a palavra que eu falo e diz em aviso de mim. Quando eu disser ao ímpio, iníquo, você certamente morrerá, e você não falar para dissuadi-los de seus caminhos, este ímpio morrerá por causa do seu pecado, e eu o considerarei responsável por seu sangue. Mas, se você advertir o ímpio e se desviar de seus caminhos, e ele não o fizer, ele morrerá por seu pecado, embora você mesmo seja salvo. Amém? Amen. Portanto, essa é a palavra de Deus ao profeta Ezequiel. Deus diz que se Deus avisar que alguém vai morrer e esse profeta não for avisá-lo para persuadi-lo a sair ou a mudar de atitude, este ímpio morrerá, mas este servo de Deus também será culpado pelo sangue deste indivíduo. Amém? Portanto, hoje eu vou falar sobre se é devido um líder religioso, quer ele pastor, profeta, apóstolo, enfim, se ele deve entrar na política, se ele deve fazer parte de assuntos políticos, se deve entrar no debate, se deve criticar líderes políticos, por exemplo, o presidente da nação. Ele deve fazer isso. Amém? Portanto, eu, para cobrir esse tema, irei primeiro falar alguns conceitos como o que é a política, o Estado laico, deveres e direitos do cidadão, o propósito da igreja, o sistema democrático e também alguns fatos históricos sobre a governança ou a liderança do povo de Israel. Amém? Amen. Portanto, vamos começar com conceitos. O que é a política? Portanto, a política são atividades de grupos associados ou indivíduos em relação a assuntos de distribuição dos recursos de uma nação, de poder e também de implementações de leis. Amém? Portanto, a política são debates de grupos associados ou indivíduos em relação à distribuição de recursos, à distribuição de poderes e implementação de novas leis, no qual afeta diretamente ou indiretamente o cidadão. Portanto, a partir desse conceito, nós vamos começar a discernir se realmente um líder religioso pode ou não meter-se em debates políticos, se pode dar a sua opinião, se pode criticar o presidente ou os membros do parlamento, enfim, vamos no fim concluir. Amém? Portanto, gostaria também de dizer o que é um Estado laico. O Estado laico é aquele no qual o governo é independente de qualquer religião. O dependente, o Estado, né, baseia-se a sua governança não dependendo de princípios de qualquer religião. Portanto, o Estado é independente
de religião. Portanto, eu gostaria agora de falar sobre a cidadania. A cidadania é a expressão máxima de deveres e direitos do membro de uma sociedade. Portanto, a cidadania pode ser dividida em 4 áreas fundamentais, que é a área política, a área civil e a área social. Amém? A área política, a área civil, a área social e também a área de deveres. Amém? Portanto, o cidadão tem o dever e direitos. Portanto, o dever é de cumprir com as leis do país. Amém? Esse é o dever de todo cidadão. E quais são os direitos que esse cidadão tem? Na área política, o cidadão tem o direito de participar, o direito, por exemplo, votar, pertencer a organizações políticas como partidários, sindicatos e qualquer movimento social. Na área civil, o Estado deve garantir os direitos relativos de liberdade de expressão, de locomoção e outras liberdades individuais. Na área social, o cidadão tem o direito de garantir, tem a garantia de seus direitos de dignidade da vida, respeito aos direitos humanos, que também embarca o direito ao trabalho, à alimentação, direito à moradia e direito à educação. São os direitos básicos emanados do cidadão. Portanto, vamos agora ver qual é o propósito da igreja. Amém? Vamos ver que o primeiro propósito da igreja é ensinar o povo a doutrina bíblica. Em outras palavras, é ensinar o povo a lei de Deus. Mas também não é só a lei de Deus. A igreja deve também ensinar a lei da terra, a lei da nação, a lei do país. Ensinar o povo a submeter-se às leis, tanto de Deus, né, como as leis civis, as leis da terra. Defender e promover o bom comportamento moral dos seus membros de uma forma genérica. Outro propósito da igreja é advertir o povo aquilo que é abominável a Deus, como a imoralidade social, fazer chamadas de atenção ou repreender a membros da sociedade, incluindo os líderes do país. Portanto, a igreja ou o líder religioso tem a incumbência de fazer chamadas de atenção aos membros da sociedade, incluindo os seus líderes, como membros do parlamento, ou seja, o presidente. Amém? Nós sabemos, por exemplo, que o rei David, quando ele pecou contra Deus, quando ele cometeu adultério e depois planeou a morte do marido dessa mulher, Deus falou com o profeta para ir chamar a atenção ao David. Mas David se arrependeu devido a uma intervenção do homem de Deus. Amém? Outro propósito da igreja é também defender os princípios familiares segundo a palavra de Deus. Amém? Portanto, nós temos que entender que tudo isso é feito no contexto de um país democrático. Amém? No qual um país democrático é um sistema baseado no critério da divisão de poderes. Né? Nós sabemos que
o governo é dividido em 3 áreas fundamentais de poder, que é o legislativo, onde é que se faz as leis, a administração, que é a pessoa que está a governar o país, o presidente e o seu gabinete, e também o sistema judiciário. São 3 áreas do governo no qual não devem estar juntas. Portanto, se o indivíduo pertence a uma dessas áreas de poder, não pode participar noutra. Portanto, isso é para evitar o excesso de poder aos presidentes ou ao primeiro-ministro. Amém? Os líderes religiosos devem falar com muita firmeza, sem equívoco. Os líderes religiosos devem intervir em casos de violações de direitos humanos. Coisas que afetam também negativamente ou afetam os mais desfavorecidos de uma sociedade. Portanto, os líderes religiosos devem defender os mais desfavorecidos. Amém? Onde é que também os líderes religiosos devem intervir? É na declaração de guerra contra um outro país. Portanto, se a declaração de guerra não é baseada na razão, na verdade, então não só os líderes religiosos, mas todos os outros líderes, todos os membros da sociedade devem opor-se. Amém? Portanto, outro aspecto também que os líderes religiosos devem pronunciar-se é quando existe corrupção ou violação à lei da nação. Portanto, a lei da nação, a Constituição, deve ser defendida por todos os cidadãos, incluindo os líderes religiosos. Amém? Portanto, eu queria agora debruçar alguns aspectos históricos da governação do povo de Israel. Amém? Nós sabemos que o povo de Israel, segundo a Bíblia, eles inicialmente eram governados por Deus através dos seus servos, de profetas, que eram os juízes da nação. Portanto, o juiz é aquele que resolve disputas entre o povo. Portanto, nós sabemos que Israel teve vários juízes, como a Débora, Moisés. Nós lembramos que Moisés tinha muitos casos para decidir e o sogro aconselhou-lhe ele a delegar o poder que ele tinha a alguns líderes que fizessem o julgamento entre os cidadãos daquela nação. Amém? Também nos lembramos do profeta Jeremias, que teve um papel preponderante nos eventos políticos e religiosos e também sociais na altura da governação deste povo. Temos também o profeta Samuel. O profeta Samuel foi o último juiz que apareceu na nação de Israel. Portanto, nós sabemos que o povo pediu para que tivessem um rei. E o profeta Samuel foi ter com Deus e Deus disse que o povo não tinha somente lhe negado a ele, mas tinha negado a Deus. E Deus escolheu um rei, que foi Saul, segundo a vontade do povo. Amém? Há em toda lei,
existem exceções. Portanto, quais são os indivíduos que não devem fazer pronunciamentos políticos na sociedade ou numa nação? Portanto, a exceção embarca pessoas que estão no exército, né? O exército não deve interferir-se em debates políticos. Também não deve interferir-se em debates políticos são os diplomatas, a polícia, os órgãos eleitorais, os membros da segurança de Estado e os seus órgãos, né? Portanto, esses indivíduos não devem fazer pronunciamentos políticos. O que podemos concluir? Podemos concluir que essa exceção não abrange para os líderes religiosos. Portanto, os líderes religiosos não deixam de ser cidadãos. E como cidadãos, eles têm direitos como cidadãos, que um deles é o direito à liberdade de expressão, liberdade de religião e outros direitos, todos os outros direitos humanos, né, abrangem também aos líderes religiosos. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu. Nazobika nangole. Ngolu na yo yesfe. Yo liziba yo mwana na Nzambe. Makasi ya basantu.